Oi, gente, boa tarde. A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em nossos corações, amém? Me chamo Gisleide, sou serva do grupo de oração Vaso Novo. Estou aqui hoje para partilhar com vocês a história de um santo chamado Felipe Neri. Eu, particularmente, não conhecia a história, né? Já tinha ouvido falar desse santo, mas não conhecia. Então, eu fiz um resumo, fiz umas pesquisas e fiz um resumo aqui para passar a conhecer um pouquinho mais da vida desse santo, amém? São Felipe Neri, ele era apóstolo de Roma e também era um místico. Ele era conhecido como Santo da Alegria. Ele era presbítero e fundador da Congregação do Oratório. Nasceu em 21 de julho de 1515, em Florença, na República Florentina. Ele faleceu dia 26 de maio de 1595, aos 79 anos, em Roma, Estados Papais. Ele era filho de Lucrezia Neri e Francesco Neri. Foi beatificado em 11 de maio de 1614 pelo Papa Paulo V. Foi canonizado em 11 de março de 1622 pelo Papa Gregório XV. A festa desse santo é comemorada sempre no dia 26 de maio. Ele estudou humanidade. Aos 16 anos foi enviado para trabalhar e ajudar nos negócios de um primo dele, próximo ao Monte Cassino. Ele gostava de fazer suas orações em uma pequena capela na montanha que pertencia aos beneditinos do Monte Cassino. Lá nessa montanha dos beneditinos, onde ele costumava frequentar, ele conseguiu ali sim fazer sua entrega e definir a sua vocação. Também definiu uma viagem para Roma, que ele fez em 1533. Por causa da sua personalidade muito alegre, né? Como eu falei antes, ele era conhecido como Santo da Alegria. E também porque ele usava uma frase, sempre que dava, ele usava essa frase, que fala assim: longe de mim o pecado e a tristeza. Ele é padroeiro dos educadores, dos comediantes. Por 40 anos, Felipe foi considerado o melhor catequista de Roma. Ele conseguiu transformar, né, uma cidade com os ensinamentos, com a dedicação, com o seu jeito de catequizar, de evangelizar. Ele conseguiu transformar a cidade. Ele também tinha o dom de ler pensamentos dos seus penitentes. Ele conseguia ler os dons dos pensamentos dos penitentes e ele também levitava. Como sacerdote, ele dedicou o chamado dele de sacerdote especialmente à confissão. Ele se doava bastante como confessor. Ele também tinha o dom de cura, curava os doentes, tinha o dom de prever o futuro. Conheceu Santo Inácio de Loyola também. E ele tinha um pouco a saúde um pouco frágil, né? Ele padecia de algumas enfermidades. E entre essas enfermidades, ele tinha uma enfermidade na vesícula, em que ele já estava bem debilitado, já estava bem, assim, fraquinho, né? Devido à situação, à enfermidade em que ele se encontrava. E a Virgem Maria apareceu para ele. A Virgem Maria foi fazer uma visita para São Felipe Neri. Ela apareceu para ele
e ele ficou curado milagrosamente depois da aparição da Mãe Santíssima. E ele também, um fato muito curioso que eu particularmente achei, é que a data de falecimento dele, ele faleceu no dia da solenidade de Corpus Christi. Que data, né? Para se falecer. Então, assim, me chamou muita atenção. Tanto a data do falecimento dele, o fato dele ser um santo da alegria de desejar longe dele o pecado e a tristeza. Achei muito interessante. E também os dons, né? Imagina o dom de poder levitar, o dom de curar um doente, de curar um enfermo, o dom de adivinhar, né? Adivinhar, assim, os pensamentos. Ou melhor, eu não diria adivinhar, eu diria... Ele tinha um dom de revelação, né? O Senhor, acho que revelava para ele, o Espírito Santo revelava para ele os pensamentos do pessoal. E aí ele conseguia confessar muito bem, fazer com que aquela pessoa se arrependesse. Achei muito bonito. Bom, meus irmãos, foi isso que eu pesquisei sobre a vida de São Felipe Neri. Com certeza tem muito, muito mais para pesquisar, mas no momento é isso que eu tenho aqui. Fiquem todos na paz de Deus e vamos continuar nesse desafio aí, conhecendo os santos, que é tão importante para nós, né? Que às vezes a gente ouve falar, mas não conhece, sabe a história. Eu mesmo falo por mim, eu não conhecia a história de São Felipe Neri, não sabia dos seus dons tão maravilhosos. Fiquem com Deus, viu? Uma boa tarde e até mais.